Bom dia, vamos lá, mais um dia para agradecer. Muito friozinho por aqui, mas o sol tá saindo já, olha o sol lá. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela minha saúde. Obrigada, Pai, pela saúde dos meus filhos, pela saúde do meu marido, pela saúde da minha mãe, pela saúde dos meus irmãos, todos os familiares. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, pela saúde de todos. Vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nessa palavra ele nos fala sobre aquele que é guiado pelo Espírito de Deus viverá com o Senhor. Mesmo quando o corpo morrer, nosso espírito estará com o Senhor. Devemos sempre andar conforme o direcionamento do Senhor, renunciar aos desejos da carne e desapegar às coisas do mundo. Antes, quando eu era mais jovem, criança, mais jovem ali, início da adolescência, eu via muitas pessoas, os cristãos, no geral, evangélicos ou católicos, falarem às vezes em uma pregação na rua ou quando pregavam em igreja: precisamos desapegar das coisas do mundo. Eles sempre falavam essa frase: precisamos desapegar das coisas do mundo. Acho que você aí que está me ouvindo já deve ter ouvido isso também, muitas vezes. Só que antes eles falavam, mas eles não explicavam. Eu não sei se vocês também tinham essa sensação de não entender. Talvez por isso não desse tanta atenção, porque a gente na fase de começo da adolescência, até a adolescência, a gente é curioso, a gente quer ouvir, mas quer entender. Se é algo que a gente não entende, a gente não dá mais atenção. A gente não vai atrás, Nessa idade a gente não vai atrás da explicação, a gente simplesmente não dá atenção porque não entendeu. E eu percebia muito isso nas igrejas ou em pregações, na rua às vezes que eu frequentava, que havia uma palavra falada, mas não havia um entendimento. E eu imagino que, eu não sei, eu estou falando na minha experiência, mas eu imagino que muitas pessoas ali como eu, com certeza deveriam não entender também a fala, Então, ficavam ali a fala, repetiam todos a mesma coisa: precisamos desapegar das coisas do mundo, mas muitos acho que não entendiam o porquê, como que funcionava essa questão de desapegar, o que eu faço para desapegar das coisas do mundo, E o que são, as coisas do mundo, do que se refere às coisas do mundo, Porque a gente vive numa sociedade onde temos que conviver, não tem isso de um é diferente do outro, Temos que conviver com todas as pessoas, com todas as situações. Então, às vezes, eu via o exemplo de algumas situações de pessoas dessa forma, as pessoas se afastavam. Talvez era o entendimento que as pessoas conseguiam ter em relação a essa palavra, era se afastar. Tenho que me afastar das coisas do mundo. Então, as pessoas que aparentemente não creem, não creem em Deus, ou porque não frequentam a igreja que eu vou me afastar delas, vou me afastar do local que elas estiverem, porque... Nossa, desculpa, parei e voltei. Eu pensei ter visto algum bicho atrás de mim. Tomei um susto, mas acho que foi impressão. Entendimento, o que é a situação de se afastar, Então, acho que todos devem ter vivido uma situação assim na época, não sei, ou ainda vivem, talvez, em alguns lugares. Mas hoje eu percebo que o entendimento é muito maior em relação a isso. Que naquela época realmente tinha essa diferenciação, esse afastamento das pessoas que não eram da igreja. Porque a forma que os cristãos ou crentes, da maneira que você quiser colocar, são pessoas que creem em Deus, eu coloco dessa forma, que para mim são todos o mesmo, pessoas que creem em Deus, que seguem a palavra de Deus, mas é a maneira que eles achavam de seguir essa palavra do desapego do mundo,
E eu acho que hoje já as pessoas estão entendendo melhor que não é dessa forma, não é esse afastamento que Deus fala na palavra, né? Essa fala que eu estou falando aqui, conforme a minha opinião, não é... É a minha opinião, o meu sentimento em relação a essa palavra, tá? Então, assim, a gente pode viver nesse mundo com todos os olhos voltados para Deus. E para além do que nossos olhos podem enxergar. Então, é dessa forma que a gente tem que viver, dessa forma que eu vejo Deus colocando pra gente essa palavra. A gente pode viver nesse mundo, no dia a dia, no meio de todos, mesmo no meio dos que não creem, mas nós e os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. Tem que estar voltados para aquilo que a gente não enxerga, mas nós conseguimos crer de acordo com a palavra do Senhor. Então a gente tem que agir com bondade, porque todos nós somos irmãos, independente da religião que cada um siga. O fato de você ser bom com o outro, tentar ajudar o outro, e o seu exemplo servir, o seu testemunho da sua vida, das realizações que Deus fez na sua vida servir para o outro, não significa que você vai tentar mudar a cabeça do outro. Deus muda cada um no momento certo. Vou fazer a oração. Obrigada, Senhor, por esse momento. Entrego minha vida para que seja guiada pelo Espírito Santo todos os dias. Guia-me, Senhor, pelos seus caminhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia a você, bom dia a todos. Deus abençoe a todos.